texto que se encontra em Isaías capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. O texto nos diz o seguinte: pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço. Pois vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. Isaías capítulo 1, versículo 16. Vamos ler mais uma vez? Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, pois vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. Bendito seja a gloriosa palavra do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler está descrito e narrado no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías. Isaías, meus irmãos, ele se encaixa, ele se enquadra no grupo dos profetas maiores das Sagradas Escrituras. É interessante porque a Bíblia, ela é dividida por seções, por grupos. Por exemplo, os 5 primeiros livros nós chamamos de Pentateuco. Depois nós temos os livros proféticos. Temos também o livro sapiencial. Temos também as cartas escritas na prisão, as epístolas gerais. Temos um outro grupo também que chamamos de profetas menores. Um outro grupo que chamamos de evangelhos sinópticos. Então a Bíblia, ela é dividida em grupos, de acordo com a estrutura linguística, de acordo com a estrutura de mensagem descrita por cada autor. Isaías está dentro do grupo dos profetas, os profetas maiores, porque nós temos profetas menores e maiores. Não, os maiores não são mais importantes do que os menores, não é assim. Os maiores é porque foram aqueles que mais escreveram. E Isaías está dentro desse contexto. O primeiro versículo desse livro, ele vai colocar, meus amados irmãos, Isaías como filho de Amós. E ele apresenta Isaías como autor de todo este livro, de toda esta narrativa, de todos esses versículos que vão falar messianicamente sobre Jesus. Mas é interessante, meus queridos, porque toda carta, todo escrito tem o remetente, que no caso aqui é Isaías, e tem um destinatário. E o destinatário desta epístola é o povo de Israel. Isaías, de modo inspirado pelos céus, pelo próprio Deus, ele envia uma mensagem que tem como destino o povo de Israel. O povo que em algum momento entregou sua vida a Deus, em algum momento, voltaram-se para Deus. E quando paramos para analisar a estrutura, o conteúdo dessa mensagem, principalmente no primeiro capítulo, a nossa alma
ela começa a se encher de temor. Temor no sentido de temer. Temor no sentido de analisarmos as nossas ações e compreendermos que talvez, quando pensamos que estamos próximos, na verdade, estamos muito distantes de onde deveríamos estar. Perceba, meus amados irmãos, que o texto nos diz: quando estendeis as mãos. Olha que coisa interessante. O texto nos diz que quando o povo estende as mãos, o que significa dentro desse contexto estender as mãos? Essa palavra, meus irmãos, traz a ideia de súplicas. Em outras palavras, Isaías está dizendo: quando o povo estão suplicando, quando o povo está pedindo, quando o povo está se voltando para Deus, olha o que o texto vai nos dizer: Ele se esconde de nós. Está vendo aí? Segunda linha, as primeiras palavras: eu escondo de vós. Isso nos preocupa, meus irmãos, porque surge em nossa mente algumas perguntas, como por exemplo, quando eu volto para Deus em oração, quando eu suplico ao Senhor em oração, será que Ele está me ouvindo? Será que Ele está compreendendo o que eu estou dizendo? Será que todas esses meus clamores, esses momentos de oração, de adoração, será que está sendo recebido por Deus nos céus? O texto nos diz que quando o povo estendia as mãos, o próprio Deus se escondia. Em outras palavras, Deus não estava ouvindo as súplicas daqueles que estavam fazendo. É tempo, meus irmãos, de pararmos um pouco a nossa vida e de fazermos algumas perguntas a Deus, como por exemplo: Pai, será que eu estou te agradando? Será, Senhor, que tu ainda caminhas comigo nessa jornada? É tempo, meus queridos, de fazermos tais perguntas, porque quando ele diz, quando ele usa o termo eu escondo de vós os meus olhos, em outras palavras ele está dizendo: eu não prestarei atenção. Em outras palavras ele está dizendo: eu não considerarei as vossas súplicas. Existe um motivo. Existe um motivo. O profeta está deixando claro que Deus está se escondendo. Ou seja, todas as orações que estão sendo feitas são em vão, porque não estão chegando diante de Deus. Mas por quê? Por que essas orações não estão sendo ouvidas pelo Senhor? Por que essas orações não estão chegando aonde deveriam chegar? Por que essas orações não estão surtindo efeito como deveriam surtir? E o texto vai nos responder a estas indagações, a estas perguntas, a estas interrogações que surgem em nossa mente. Acompanhe comigo no texto. Diz que ele esconde de vós, sim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, pois
nossas mãos estão cheias de sangue. Eis o motivo de Deus não ouvir as orações. As mãos estão cheias de sangue. Deus estava mandando o profeta dizer aos destinatários, ou seja, ao povo de Israel, que as orações não estavam sendo ouvidas, porque as mãos estavam efetivamente cheias de sangue. E fazendo uma ponte com os dias de hoje, fazendo uma analogia com os dias atuais, muitas vezes é assim que Deus tem agido conosco. Muitas vezes é assim que Deus tem agido. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós estamos fazendo o que é errado diante de Deus. Naquele período, as pessoas estavam com as mãos cheias de sangue, porque matavam. Essa expressão cheias de sangue traz uma conotação de culpa. A expressão cheias de sangue denota crime de alta ordem. Mas que tipo de crime, pastor? Crime não apenas no sentido de tirar a vida do próximo, mas crime numa perspectiva de agravar a Deus, de não andar segundo os preceitos de Deus, de não fazer aquilo que Deus quer que nós façamos para a nossa vida. É tempo, meus amados irmãos, de compreendermos que chegou a hora, absolutamente, de começarmos a agradar ao Senhor. Abandone de uma vez por todas as práticas que desagradam ao Senhor. Pare de guardar rancor em seu coração. Pare de alimentar sentimentos macabros e perversos. Pare de querer trazer à tona em todo momento o passado que deveria estar lá atrás e não mais fazer parte do teu presente. Pare de roubar, pare de mentir, pare de levantar falso, pare de falar da vida do irmão, pare de olhar para o próximo quando na realidade você deveria estar olhando para a sua própria vida. Pare de fazer com que o coração de Deus se entristeça. Pare de olhar coisas que você não deveria olhar. Pare de estar no lugar que você não deveria, de conversar com as pessoas impróprias. É tempo de dizermos: Senhor, me ajuda a viver os teus propósitos e os teus desígnios para a minha vida. É tempo de efetivamente deixar que os planos de Deus sejam nesse momento ativados em nossa jornada. Deus está dizendo: eu não ouço as orações, eu não ouço o pedido. Pelo contrário, no lugar de ouvir, eu estou me escondendo quando vocês estão me procurando. E tudo isso não é por culpa minha. Tudo isso não é porque eu não quero abençoar vocês. Tudo isso não é porque eu não quero vos ouvir. É porque vocês estão fazendo errado. É porque vocês estão andando errado. É porque vocês estão vivendo de forma absolutamente contrária àquela que eu quero que vocês vivam. Brincar é uma coisa, se divertir também.
Mas entristecer o coração de Deus não pode. Você pode sorrir, você pode brincar, você pode ser feliz, você pode até fazer uso de piadas. Não vejo problema nisso, contanto que elas não agridam ao seu irmão e nem fira os princípios e sobretudo preceitos estabelecidos pela Sagrada Escritura. Deus está deixando claro, quando vocês estendem as mãos, eu não estou ouvindo, eu estou me escondendo. É isso o que Ele está deixando claro. E tudo isso, a causa e o motivo são vocês. A causa e o motivo são os pecados, é a iniquidade. São essas coisas que estão efetivamente distanciando Deus das nossas vidas. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, o que é pecado? Todos nós já temos um pré-conceito estabelecido sobre esse termo. Mas, em linhas gerais, nós poderíamos dizer que pecado é tudo aquilo que Deus disse que o homem não deveria fazer, bem como tudo aquilo que Deus não quer que o homem faça. O pecado agrava a Deus, o pecado entristece o seu coração, o pecado o distancia de nós. E o tempo, meus irmãos, não está oportuno nem propício para Deus se retirar da nossa vida. Pelo contrário, é tempo de reajustar a nossa casa, é tempo de organizarmos o altar, é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de reconciliação, é tempo de aliança, é tempo de renovo. É isso que precisamos compreender. Mas esse Deus, meus queridos, Ele é tão maravilhoso e extraordinário, que Ele não age como o homem age. Deus não nos vê como o homem vê. Deus não nos responde como nós merecíamos. Não. Sempre, quando Ele se relaciona com o homem, Ele utiliza a graça, Ele utiliza a misericórdia. E estes são mecanismos, se sobressaem como molas mestras, fundamentais pilares, para Ele não nos fulminar. Porque mesmo o povo pecando, Isaías vai dizer que o povo estava se prostituindo espiritualmente, adorando a outros deuses, fazendo aquilo que era contrário à voz de Deus, desobedecendo às leis. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus sempre pavimenta o caminho para que esse povo volte novamente para os seus braços. Deus sempre pavimenta o caminho para que esse povo volte novamente para os seus caminhos. Perceba, meus irmãos, que o versículo 16 nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, cessai de fazer o mal. Há uma recomendação no versículo 16. Deus chama o povo, Deus exorta, Deus mostra o caminho para que eles voltem de volta para a casa de onde jamais deveriam ter saído.
Em outras palavras, Deus está dizendo: ainda há jeito, ainda há esperança, ainda há saída. Não importa quão terrível seja o seu pecado, não importa quão distante você esteja de Deus, não importa, sabe, a gravidade dos seus erros. Há saída, há uma forma, há um jeito, há uma maneira. Aleluia, glória seja dada ao Senhor Jesus. E no versículo 16, agora ele inicia uma nova sessão. A sessão onde ele começa agora a mostrar as resoluções. A partir do versículo 16, inicia uma nova narrativa, onde Deus começa a mostrar por onde eles deveriam iniciar. Sabe como inicia? O caminho de volta para casa. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E repita comigo: o caminho de volta inicia se lavando. Repita mais uma vez: o caminho de volta se inicia lavando-se. É assim que o texto nos diz. Versículo 16. Ele usa uma palavra hebraica de raiz primitiva. Uma palavra que se chama rachat ou rachates, para designar o lavar. Ele está dizendo: lavai-vos. Em outras palavras, banhem-se, tirem as impurezas. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês precisam, de uma vez por todas, abolir essas sujeiras que mancham a alma de vocês. Então entenda que o caminho de volta para casa se dá por intermédio do ato do se lavar. Você não vai encontrar o caminho de Deus se em primeiro lugar você não tomar essa atitude. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, mas é para se lavar com o quê? Com água, solvente, como um detergente? Não. Lavar, dentro desse contexto, é compreender que Jesus, que é a água da vida, só Ele pode retirar as impurezas que tanto agravam a Deus. Lavar, dentro desse contexto, refere-se à ideia de você compreender que precisa extirpar, extinguir, retirar de dentro de si tudo aquilo que entristece ao coração de Deus. A segunda recomendação de Deus por intermédio do profeta Isaías, ainda no versículo 16, acompanhe comigo. Ele diz: purificai-vos. Purificai-vos. A palavra purificar também é de origem hebraica. E é a palavra zaká, ou zacatem, que traz, meus amados irmãos, a ideia de ser limpo, de estar puro, de ser claro e de buscar a justiça. O que Deus está anunciando ao povo por intermédio de Isaías é: vocês precisam serem justos, como meu Pai é. Vocês precisam serem retos, como essencialmente eu sou. Segunda verdade, o segundo princípio
A segunda pérola que o Senhor quer ministrar ao seu coração nesta noite é: se você quer voltar para casa de onde você não deveria ter saído, é preciso buscar a purificação. Amém? Se você quer voltar para casa de onde você não deveria ter saído, é preciso buscar a purificação. Lave-se, purifique-se. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. E ainda mais, meus queridos, depois de dar essas diretrizes, depois de apresentar esses dois caminhos, o do lavar e o do purificar, ainda ele continua com suas recomendações. E a terceira recomendação é: tirem a maldade de vossos atos. Isso é muito sério, meus irmãos. Em terceiro lugar, ele nos diz: tire a maldade de vossos atos. Em outras palavras, ele está dizendo: parem de agredir ao meu próprio coração. Vivemos um mundo perverso demais, onde as pessoas não se compadecem com a dor do próximo, onde as pessoas não se sensibilizam com a situação do irmão. A verdade é que o mundo é essencialmente mau, mas nós precisamos compreender aquilo que João pregou: filhinho, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Entenda que mesmo sabendo que o mundo é mau, nós não devemos ser, porque não pertencemos a este mundo, não pertencemos a esta esfera. Nós somos peregrinos, nunca esqueça disso. E esta é a recomendação. Em terceiro lugar, retirem essa maldade. Ajude o próximo. Não seja mesquinho. Não seja covarde. Compartilhe o que você tem. O que adianta você estar em casa com a sua mesa farta e saber que o seu irmão não tem absolutamente nada para comer? O que adianta você ter recursos no banco e saber que os seus familiares estão precisando de auxílio e você não dá? Tirem a maldade de vossos corações. Esta é a terceira exortação de Deus por intermédio de Isaías. E por fim, para encerrar o versículo 16, ele nos diz: cessai de fazer o mal. Em outras palavras, ele está dizendo: filhos, parem de uma vez por todas de fazer aquilo que me entristece. Maldade é todas aquelas atitudes contrárias ao desejo de Deus. Maldade são todas as vontades que o inimigo tem para as nossas vidas. É tempo de abandonar o mal. É tempo de se apegarmos ao bem. É tempo de lavar a nossa alma. É tempo de purificar o nosso espírito. É tempo de retirarmos a maldade dos nossos atos. E por fim, chegou a hora de pararmos de fazer
aquilo que entristece a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus aplique essa mensagem ao seu coração.